Graça e paz, igreja. Muito bom, queremos agradecer aos que estão nos visitando. Queremos fazer referência aqui a Ana Paula e Fred. Aqui estão Ana Paula e Fred, Deus abençoe vocês. A Manuela Campos, lá atrás, Deus abençoe Manuela. Também nós temos o Marcos Chagas, Deus abençoe Marcos. Lucelena, Deus abençoe, é a sogra, né? Maravilha. Temos também aqui o nosso querido amigo, pastor Israel, que é pai de Israel, né? Também a esposa dele, a irmã Ana Cristina, né? São muito bem-vindos aqui, Deus abençoe grandemente a vocês. Por isso que Israel está assim, ó, todo alegre, com o paizão, a mãezona aí visitando, né? Então, são muito bem-vindos aqui. Queremos convidar as crianças. Irmã Lene, o nome da sua irmã? Yolanda, né? Crianças podem vir aqui. Queremos agradecer a irmã Miguel, que está participando do grupo de louvor. Já ajudando. Hoje temos também um aniversariante, vai ter um aniversário nas crianças, né? Como é o nome? Eu esqueci. Eric. Cadê o Eric? Olha aí, rapaz. Então vai ter uma festinha aí. Por que você está tão isolado, Eric? Vem para cá. Aê, muito bem. Tem mais crianças lá? Tayla. É só para chamar para o nome. Essas crianças aqui, rapaz, estão ficando ousadas. Tá não, desculpe, é verdade. Pedro Lucas me repreendeu aqui. Verdade, Lucas. Pedro Lucas. Os irmãos ouviram? Não estamos ficando não, é verdade, então não. Muito bem, tem mais alguém lá atrás? Tem não, né? Nós vamos agradecer pela vida das crianças, que o Senhor as abençoe grandemente. É outra? Muito bem. Vamos orar. Pai Santo, nossa gratidão pelas nossas crianças, que o Senhor as abençoe neste momento, que elas aprendam, que elas continuem buscando a Ti, Pai, todos os dias de suas vidas. Também nossa gratidão pelo nosso querido irmãozinho Eric, que o Senhor abençoe grandemente para a sua vida, mais um ano que ele completou neste aniversário, que o Senhor esteja abençoando grandemente ele, abençoando toda a sua família. Também pedimos, Pai Santo, agora em favor da nossa irmã Yolanda, que nos ouve nesse momento, nos assiste pela internet, e que reside lá na Bahia, que o Senhor abençoe a tua serva nesse momento em que ela passará por uma cirurgia, que o Senhor use os médicos, a medicina, para que tudo ocorra muito bem, Pai. Tudo na mais perfeita ordem para a tua honra e para a tua glória. Que ela possa passar por esse processo na convicção e certeza de que o Senhor está com ela e que nós estamos juntos com ela em oração. Agradecidos somos por tudo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças. Um aviso rápido. Nós estamos fazendo uma cesta de Natal para os filhos dos missionários que atuam no estado de Sergipe. Então, a nossa igreja, junto com a Memorial fará uma cesta para os missionários, e nós ficamos aí com esse privilégio de fazermos uma cesta para os filhos dos missionários. Serão 20 cestas. Então, essas cestas para os filhos dos missionários, elas vão ser bastante personalizadas, porque alguns missionários têm bebês, outros têm adolescentes, outros têm crianças menores de idade. Então, nós vamos fazer aí de acordo com a faixa etária. Então, se você quiser abençoar esse missionário, quiser abençoar nessa cesta, me procure. A gente está formando aí a cesta e você pode doar o item a partir da cesta, ou você pode dizer, não, pastor, olha, eu vou querer doar um valor X. Então, fique também à vontade para estarmos aí abençoando, e nós iremos entregar em um evento que vai ter, da Convenção Batista Sergipana, que vai ser um acampamento com eles, e os que não forem, a gente vai entregar na casa deles aí, onde eles estiverem, tá?
Então, esteja aí atento aí para participar também desta campanha. Queridos, vamos nos colocar de pé, vamos falar sobre a mensagem de Obadias. Obadias é um daqueles livros que a gente pede para abrir, em geral, depois de meia hora. Ainda estamos procurando. Onde é que está Obadias, né, Cristo? Meu Pai do céu, onde é que está Obadias? Vem para cá, vem para lá. É o menor livro do Antigo Testamento. Então, Obadias, acho que são 22 versículos. 22 versículos, 21 versículos, na verdade, de Obadias, mas uma mensagem poderosa para as nossas vidas, para a igreja contemporânea. E pela manhã nós falamos sobre a mensagem de Amós, como Deus saculejou o povo de Israel e também saculejou a sua igreja aqui presente, para vivermos uma vida de santidade, de busca a Deus, de justiça, de busca de vivermos como sal da terra e luz deste mundo. E agora à noite, pela sua misericórdia, vamos mergulhar no livro de Obadias. Um livro pequeno, a gente vai conseguir aí fazer a leitura do livro inteiro. Vamos ler um livro inteiro, amém? Você pode projetar aí, queridos? Dá para projetar? Obadias. Aí é mais fácil, que é só digitar o nome, vocês encontram. Você pode acompanhar também aí na tela, Obadias, que diz: visão de Obadias, assim diz o soberano Senhor a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor, um mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações, será completamente desprezado, a arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, que diz a você mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu derrubarei, declara o Senhor. Se os ladrões o atacassem, saqueadores do meio da noite, como você está destruído? Não roubariam apenas quando achassem suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados seus tesouros ocultos, empurram você para as fronteiras todos os seus aliados. Enganam você e os sobrepujarão os seus melhores amigos. Aqueles que comem com você, para você armam ciladas. E Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor: destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú, por causa da violenta matança que você fez contra seu irmão Jacó. Você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição, pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim será feito a você. A maldade que você praticou recairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo, do meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião estarão os que escaparam. Ele será santo e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. A descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama. A descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes,
da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os de Neguebe se apossarão dos montes de Esaú, e os de Cefelá ocuparão as terras dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Serepta. Os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarade, ocuparão as cidades de Neguebe. Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Oremos. Pai Santo, neste momento nós queremos nos humilhar diante da Tua palavra, porque sabemos que as palavras que o Senhor trouxe para nós esta noite são palavras de alerta, são palavras que falam sobre acontecimentos que já ocorreram há muitos anos atrás, mas também acerca de acontecimentos que ainda ocorrerão. E nós sabemos, Pai Santo, que a Tua profecia se cumprirá. E infelizmente, assim como muitos edomitas caíram, muitos de hoje também cairão naquele dia do Senhor. Então que o Senhor, pela Tua misericórdia e pelo Teu Santo Espírito, possa nos ensinar nesta noite, para que haja edificação da Tua igreja, para que haja temor do Senhor, para que olhemos, Pai Santo, com muita humildade as nossas vidas, para que coloquemos nossas vidas no eixo que o Senhor deseja, tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Agradecidos somos pela Tua palavra e por esta oportunidade. É em Cristo que nós oramos. Amém. Pode se assentar, queridos. Esta profecia, como vai deixar bem claro aí no primeiro versículo, ela é uma visão de Obadias. Quem foi Obadias? Existem muitos nomes na Bíblia, Obadias. Há muitas pessoas com o nome de Obadias, servo do Senhor, aquele que adora ao Senhor, e era um nome muito usual lá naqueles tempos. A gente não sabe exatamente quando a Obadias escreveu, mas majoritariamente há uma hipótese que é bastante usada por toda a história da igreja, de que a profecia do nosso querido irmão, profeta Obadias, vai ser por volta aí, antes da queda de Jerusalém. Lembremos-nos que Jerusalém, Nabucodonosor, ele vai invadir a região de Judá, e durante 3 incursões, vai pressionar o povo de Judá, o povo de Jerusalém, no ano 605, no ano 596, no ano 605, vai ser a primeira deportação, quando ele vai levar, por exemplo, Daniel e os seus amigos. Na segunda deportação, no ano 596, quando ele vai levar Ezequiel, e no ano 586, que foi a última deportação, e também a última destruição, o templo foi destruído, Jerusalém foi saqueada, o muro foi destruído, ficaram só os pobres dos mais pobres, que logo depois também acabaram fugindo para o Egito, levando Jeremias. Então, durante essa incursão, os edomitas, eles tiveram uma postura diferente. E os edomitas, como na NVI que nós lemos, eles são um povo muito antigo. Nesse mapa, vocês vão ver que os edomitas, eles habitavam nas proximidades ali de Israel. Inclusive, a rixa dos edomitas com o povo de Judá, ou com o povo de Israel, é antiga. Por quê? Os edomitas, você pode ter percebido na leitura, que os edomitas é o mesmo que Esaú. Então, os edomitas são os descendentes de Esaú. Então, a rixa é antiga. Para refrescar a memória dos irmãos e das irmãs, lembremos-nos que Esaú era irmão de Jacó, ambos filhos de Rebeca e de Isaque. E a Bíblia conta que na barriga ainda aquelas crianças já tinham um fight ali, e na hora de nascer,
diz que Jacó nasceu pegando no calcanhar de Esaú. Apesar de serem gêmeos, Esaú nasceu primeiro. Não importa se foi um segundo ou 2 segundos. Nasceu primeiro, é o primogênito. Então, o primogênito de Isaque, que é filho de Abraão, era Esaú. Mas a promessa de Deus, que tinha em Abraão a sua origem, a promessa do Senhor era em Isaque e em Jacó. Então Deus havia dito que a sua promessa de que em Abraão faria uma grande nação, e dessa nação ele se revelaria, para essa nação ele daria a lei, para essa nação ele mandaria os profetas, e dessa nação, dessa descendência, haveria de vir o Messias, era de Jacó e não de Esaú. Só que Esaú era o primogênito. E a palavra do Senhor conta que essas duas crianças cresceram e já havia uma rivalidade dentro de casa. O pai, Isaque, tinha uma preferência. A preferência de Isaque era pelo seu primogênito, Esaú. Já a sua mãe, Rebeca, tinha como preferência o seu filho mais novo, que era Jacó. Daí já começa a confusão. Dentro de casa já tinha essas questões aí do queridinho do papai e da queridinha da mamãe. Jacó era um homem mais doméstico, transformou-se em um pastor de rebanhos, o homem ficava em casa. Eu fico imaginando que a Bíblia fala, né? Que Jacó, ele cuidava do rebanho, cozinhava muito bem, era um menino caseiro, ficava lá com Rebeca lá cuidando, fazendo, né, assistindo talvez no YouTube receita, né? E aí, vamos lá, mãe, vamos fazer uma receita aqui nova, tal, né? E ali sempre muito caseiro, habitava em tendas. E Esaú não. A Bíblia diz que Esaú era um rústico, homem rústico. Ele virou caçador. Era caçador, então não era brincadeira não. Então, e havia essa rivalidade. Mesmo sabendo que a promessa de Deus em Abraão era para Isaque e para Jacó, Jacó e sua mãe quiseram dar um jeitinho. Rebeca e Jacó, percebendo que a Isaque estava à beira do seu falecimento, fez uma artimanha. Os irmãos lembram dessa artimanha? Isaque está lá, querendo já morrer, aí morre, mas não morre, mas não morre, aí ele pediu uma comida, uma carne de panela. Eu fico imaginando, mas o cara está para morrer e pede né? Se é para morrer, vamos morrer bem, né? Aí ele, olha, meu filho, eu quero comer uma pratada aí, eu quero comer uma carne de panela, sabe? Estou para morrer já, eu quero comer uma carne boa, um pirão, sabe? Um negócio encorpado aí. Vão. E aí Esaú foi pegar uma caça, porque ele era caçador. Jacó não. Jacó, aí a mãe ouviu, a mãe ficou lá, olha. Aí disse, espera ainda. Ele pediu para Esaú fazer uma caça, para quando Esaú trouxesse a caça, fizesse uma carne, naquela época era isso mesmo, era como a gente faz hoje, era carne com molho, ervas, né, e fazia um bolinho lá, molhava, como o Juju gosta, né, Gabi? Aquele molhinho lá, né, uns gostam não, daquele bolinho de feijão, né? Então, era uma coisa assim. Então, não era assada não, existia carne assada, mas aqui era aquela carne de panela mesmo. E aí, diz a palavra do Senhor que Rebeca, eita, chega, Jacó, arruma logo aí, pega logo aí o melhor do seu cabrito, vai lá, traga que eu vou matar, vou fazer um jeito que o seu pai gosta, botar uma pimentazinha boa, vou dar uma mexida, fazer um tempero legal, ele vai lhe abençoar ao invés de Esaú. Aí Jacó fala, mas mãe, ele vai me reconhecer. Aí a mãe fala, não, mas ele já está cego, ele estava cego já. Aí mãe, mas Esaú é peludo, e eu sou liso. Acho que ele fazia depilação, não sei, Jacó, né? Mas ele era assim, meio, né? Era um homem mais fino, mais delicado, né? Mais na dele. E aí a mãe disse, não, faça o seguinte, traga peles aí de carneiro, e eu vou dar um signal no homem. E aí chegou, aí que artimanha mais louca, parecendo novela mexicana, quer dizer, novela mexicana não, agora está na moda, é aquela coreana, dorama, parecendo uma dorama. E aí ele chegou
né? E aí, Isaac, pode entrar. Né? Ele chegou, aí apresentou a carne de panela, aí o homem comeu, disse, vem cá agora, vou morrer, mas antes eu quero lhe abençoar. E aí ele traz a bênção para Jacó, abençoa, mas abençoa de um jeito, e diz que vai ser isso, que vai ser aquilo, e que vai ter grandes dinheiro, e a descendência vai ser maravilhosa, vai ser linda, vai ser tudo maravilhoso. Daqui a pouco lá vem Esaú, coitado, suado, pai, já fiz aqui, está aqui, pai Sam, pai, está aqui a panela da caça que eu comi. Nisso, antes, assim que Jacó chegou, Isaac olhou, meu filho, já? Tão rápido? Aí Jacó disse, pai, Deus mandou uma caça para mim. Ô filho da mãe, né? Deus mandou para mim, eu matei e está aqui. Aí o pai ainda diz, o cheiro é de Jacó, mas a pele é de Esaú. E aí traz a bênção. Quando Esaú chega, meus irmãos, ele diz, pai, está aqui. Aí o pai diz, eita, já era, já fiz a minha bênção, não posso voltar atrás. Meus irmãos, um texto bíblico, Esaú chora como um menino. Chora, mas chora, pai, me dê a bênção, pai, me dê a bênção, pai, não faço isso não, pai, aí pai, eu vou lhe dar a bênção, você vai morar em só cidade ruim, você não vai plantar e não vai colher, a sua terra vai ser seca, você vai bater a cabeça na parede, foi só paulada. Aí pai, que bênção é essa? Espere aí, você vai andar errante. Foi uma bênção. Meus irmãos, Esaú ficou numa raiva de Jacó. Já tinha acontecido aquele episódio anterior, em que Esaú chegou esfomeado dentro de casa, e estava lá Jacó fazendo um prato de lentilhas. Lembra da história? Está lá Jacó com o avental na mão, cantando lá. Esaú chegou esfomeado da mata. Disse, ô meu irmão, me dê aqui um prato dessa lentilha aí. Só lhe dou, se você me der o direito de primogenitura. Olha que conversa. Como é que você vai... Meu irmão, me dê um prato de comida ao seu irmão. E aí ele disse, só dou se você me der. E aí ele, tá, eu estou morrendo de fome. E aí ele fez pouco caso da sua primogenitura, passou para Jacó, mas aquilo não valia nada, porque aquilo foi um negócio, né? E então, meus irmãos, Esaú, ele fica extremamente raivoso em relação a Jacó. E ele decide matar Jacó. E aí a Rebeca fica sabendo que Esaú quer matar Jacó, e diz, menino, 40 anos, menino, vá para a casa de meus pais, vá para lá, porque Esaú quer matar você, então vá para lá, para você arranjar uma mulher para o lado de lá, da minha parentela, porque vai ser muito bom, então senão ele vai lhe matar. E então Jacó vai para a sua parentela, e aí tem aquela toda a história, que ele vai conhecer Raquel, e lá vai encontrar um como ele, que é o sogrão vai dar um signal, Jacó vai trabalhar pela esposa, vai ganhar a irmã, vai trabalhar mais 7 anos, depois mais 7 anos, enfim, quando Jacó volta, ele tem a oportunidade de se reconciliar com Esaú. Os irmãos se encontram, há uma reconciliação, mas, queridos, a rixa continuou. Os edomitas foram um dos maiores inimigos do povo judeu. Quando Moisés passou, nesse mapa aí, porque ele vai para Padã Arã, que é para o lado de cá assim, aquele desertão gigante lá, quando ele vem voltando, ele tem que passar aqui pelo reino de Edom, cuja capital é Petra. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E aí, ele pede permissão aos edomitas. Eles não deixam Moisés passar com o povo. E uma vez chegando lá em Canaã, eles também não vão deixar o povo passar, ficar em paz. No Salmo, meus irmãos,
no Salmo 137, projeta aí, por gentileza, quando eu coloquei. No Salmo 137, verso 7, coloca aí, por gentileza, para os irmãos terem uma ideia. Salmo 137, verso 7. Lembra-te, Senhor, e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída. Pois gritavam, arrasem-na, arrasem-na, até os alicerces. E aí, queridos, nesse contexto, pode voltar lá, surge então Obadias. Obadias, ele vai ser o único profeta que vai profetizar exclusivamente contra uma nação estrangeira. Os demais vão ter também nações estrangeiras junto. Mas Obadias, ele vai profetizar somente contra Edom. E a profecia de Obadias contra os edomitas, ele vai falar algumas verdades universais acerca de como Deus age no meio da história e de como nós podemos, meus irmãos, aprender com essas profecias e trazer para as nossas vidas. Então, Obadias é o menor livro do Velho Testamento, vai trazer uma profecia contra uma nação estrangeira, que é o Esaú, irmão de Jacó, e os ensinamentos, ou dos ensinamentos que nós podemos extrair de Obadias, o primeiro é a soberania de Deus sobre as nações. Meus irmãos, esse é um tema muito caro no Velho Testamento e muito importante para nós também ainda hoje. Veja que ele vai dizer, olha, veja, versículo 2, eu tornarei você pequeno entre as nações. Deus dizendo para Obadias falar para os edomitas, será completamente desprezados. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú, seus guerreiros ficarão apavorados. Aqui Deus está dizendo, olha, os irmãos perceberam? Eu tornarei. E aqui nós temos algo bastante importante. Veja, Deus, ele age soberanamente sobre todas as nações, sobre todos os povos, e ele não é autor do pecado, mas ele usa inclusive o pecado, usa inclusive as inclinações pecaminosas das pessoas para cumprir os seus propósitos. Há uma informação, não sei se é verdadeira, que diz que John Wesley, que fundou a igreja metodista, disse que ele fazia o seguinte, eu vou ler o jornal do dia para ver como Deus está governando as nações. Aí ele ia lá, rei de tal, rei fez isso, rei fez aquilo. O que é que ele quer dizer? Isso é verdade. Quer dizer, olha, Deus, meus irmãos, ele não está cochilando, Deus, ele não foi passar de férias, ele governa as nações. Então Deus diz, olha, eu tornarei você pequeno. Isso mostra, queridos, que as nações serão julgadas. Não só as pessoas no seu individual. Nações serão julgadas, e essas nações, a exemplo de Edom, elas não vão escapar do juízo de Deus, e esse juízo, ele pode ser temporário, aqui e agora, ou ele pode ser também no futuro, porque veja, essa profecia de Obadias, ela vai acontecer, como eu avisei, naquele período em que Nabucodonosor invade, os babilônios, os caldeus invadem a Judá, Jerusalém, e aí conduzem esse povo para o exílio babilônico, e aí nesse exílio, ou nessa invasão, os edomitas, eles vão agir de uma maneira muito antibíblica, eles vão apoiar, eles vão rir, eles vão inclusive se colocar como parceiros de Nabucodonosor, e como nós vamos ler mais na frente, os que escaparam de Nabucodonosor, eles capturaram e mandaram de volta para Nabucodonosor. Deus não aguentou ver isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Israel é o povo de Deus. Aprenda isso. Aprenda isso. Israel continua sendo o povo de Deus. Não no sentido de salvação,
porque só há salvação em Jesus. Há judeus que são salvos por meio da fé em Jesus, mas mesmo aqueles que não são salvos, Deus não se esqueceu deles, é uma aliança perpétua em Davi. Em Davi, precisamos pregar para os judeus, precisamos pregar para os palestinos, não vou entrar nesse foco aqui agora, precisamos pregar para todos os árabes, para todos eles, mas o povo de Israel, meus irmãos, isso vai ficar bem claro no finzinho de Obadias, continua sendo um povo que Deus ama. Deus não desistiu de Israel. É só ler Romanos. Romanos capítulo 9 vai falar sobre Israel, como Deus escolheu, como Deus elegeu Israel no passado. Romanos 10 vai falar sobre o estágio atual de Israel, que é de pecado, que é de apostasia, que é de distanciamento de Deus. E Romanos 11 vai falar sobre o futuro de Israel, que haverá o dia em que Israel se converterá. Paulo vai dizer, olha, não se orgulhe não você, viu, gentio? Porque se Deus faz assim com o povo dele, imagine com vocês que foram enxertados. Ao invés de termos orgulho, ao olharmos para a nação de Israel, nós temos que aqui nos humilhar e dizer, Senhor, Israel caiu em quais aspectos para que eu possa aprender e não cair também. Então Deus não abandonou. Então é claro que você pode pensar diferente, e isso é tranquilo no nosso meio, porque existe aquela corrente teológica que fala que a igreja hoje é o Israel de Deus. Quando a gente fala o Israel de Deus, a gente não está falando que Deus excluiu o povo de Israel étnico, mas estamos falando que agora em Cristo nós somos, como o povo de Israel de Deus, o seu povo. Mas Deus não abandonou. E meus queridos, é só abrindo aqui um parêntese. Observe para Israel. Uma nação do tamanho de Sergipe. Poço Redondo é terra fértil. Uma nação que no ano 70 depois de Cristo foi totalmente arrasada, é a chamada grande diáspora, que Cristo vai falar em Mateus capítulo 24, mas do ano 70 em diante, o povo judeu ainda continuou naquela redondeza, até que no ano 130, 132, surgiu um falso Messias, chamado Bar-Coba. Um cara com o nome de Bar, só deve dar em miséria, né? Bar-Coba. E esse Bar-Coba se surgiu como sendo o Messias, e ele começou a fazer uma insurreição contra o Império Romano, e formou um império, formou um território livre provisório de Roma. Então, momentaneamente, em torno de 2, 3, 4 anos, Judá ficou, digamos assim, independente de Roma. Mas como ficar independente do império daquele tamanho no seu apogeu? O imperador Adriano veio com tanto sangue nas mãos, que fez uma aniquilação naquela região, destruiu tudo que tinha ainda de resquício, que havia sobrado da diáspora do ano 70, tamanha foi a fúria do imperador Adriano, que ele proibiu, olha só, proibiu judeus de habitarem na Terra Santa. É proibido, na época, proibido. E mudou o nome de Israel para Palestina. Às vezes alguns falam, né? A Palestina nos tempos de Jesus. Não havia Palestina nos tempos de Jesus. Havia Israel no tempo de Jesus. Palestina é no ano 135 depois de Cristo. Quando o imperador, para descaracterizar a terra, dá o nome de Palestina, que é terra dos filisteus. Terra dos filisteus. Então não há Palestina nos tempos de Jesus. Então, forma-se a Palestina, os judeus vão para a grande diáspora, esse povo pequeno reaparece. E começa, nesse período, começa a dispersar, eles vão habitar a Europa, e o Holocausto, na época da Segunda Guerra, em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial, e o nazismo começa a perseguir de maneira exponencial os judeus. 6 milhões de judeus são mortos, isso equivale a 1/3 dos judeus. 1/3 dos judeus são aniquilados,
E então, após a Segunda Guerra Mundial, é formada a ONU, a Organização das Nações Unidas, e há essa pressão para, digamos, fazer uma espécie de equiparação, não é equiparação não, de uma reparação, obrigado Eliseu, ao povo judeu, e se começam as negociações para formar um Estado Israel. O que acontece em maio de 1948. Meus irmãos, qual é a nação? Edomita sumiu do mapa no ano 300 a.C. Israel permanece disperso, mas volta como nação em 1948 com a mesma língua, os mesmos costumes, o mesmo povo. Como pode? E por que esse ódio ao povo judeu? Qual a explicação desse ódio ao povo judeu? Pessoas de diferentes etnias, de diferentes momentos históricos, eles têm um ódio injustificável aos judeus. Isso tem uma explicação espiritual. Pastor, então Israel tem que invadir agora a faixa de Gaza e destruir? Não é nada disso. Não é nada disso. O que eu estou dizendo é que a nação de Israel é uma nação que Deus não a abandonou. E tiveram outras batalhas, porque no outro dia, acho que foi 14 de maio de 48, quando teve a nação de Israel, no outro dia teve a guerra, Egito, Síria. Esse povo todo nunca gostou daquela nação de Israel. E a nação de Israel hoje, meus irmãos, é uma nação democrática em um ambiente hostil. É a única nação democrática do Oriente Médio. É uma nação próspera, uma nação que recebe palestinos da faixa de Gaza, recebe palestinos da Cisjordânia, recebe árabes de outros lugares para trabalhar. Esse povo anseia trabalhar em Israel. Esse povo anseia fazer a sua vida em Israel. Inclusive foi essa brecha que eles usaram agora recentemente para se infiltrar. Entraram infiltrados para poder trabalhar. Do lado, infelizmente, árabe, a opressão. É um regime, meus irmãos, que não se coaduna com a palavra de Deus. É uma aristocracia muçulmana pesada que persegue e mata quem não é muçulmano. Se você for para uma Arábia Saudita, você pode ser morto por conta da sua fé. Se você for para qualquer outro lugar, para a Síria, se você for para o Afeganistão, você vai ser morto por causa da sua fé. E naquela panela de pressão ali surge Israel, que você pode ser ateu, muçulmano, pode adorar a estrela, a lua, quem você quiser, é um país democrático. Isso mostra, meus irmãos, pegando esse gancho de Israel, como Deus ele é soberano sobre as nações. Deus ele é soberano, por isso que lá em Isaías, Deus vai dizer, olha, está um texto grande, né? Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colunas nos seus pratos? Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento? Ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, esse texto é maravilhoso, irmão. Na verdade, as nações são como o quê? Que sobra, não é nem um balde cheio. Quem entra lá de casa, né? Aqui é um balde cheio é importante. Sim, não tem aquela importância, não é nem uma lavanderia cheia, não é nem, né? É um balde, é bom, mas é pouco. Quando você pega aquele balde e joga na cozinha para lavar a cozinha, aquela gotinha que sobra, o que é aquilo ali? Em outras palavras, nada. Nada. Meus irmãos, o universo ele é gigante. O universo, meus irmãos, ele mostra essa soberania do Senhor sobre as nossas vidas. Nós estamos envolvidos em uma galáxia, que está em outra galáxia, e cada vez mais os astrônomos vão descobrindo a extensão do universo. É algo maravilhoso. Nem as florestas do Líbano, que eles conheciam, né? Se Obadias fosse escrever hoje, ele falaria sobre nem a
a galáxia, como é a nossa galáxia? A Via Láctea. Nem a Via Láctea seriam suficientes para conter o Senhor. Então, meus irmãos, entender que Deus governa as nações deve nos levar a orar pelas nações, descansar em Deus, porque não há autoridade que não seja estabelecida pelo Senhor. Você fala, mas pastor, quem foi que elegeu as autoridades da Arábia Saudita? Ninguém elegeu. Mas se está lá, pelo menos tem a permissão de Deus. Se Deus convocar, se Deus na chamada dele, né? Mohammed al-Balhe. Chamou, já era. Chamou. De novo, né, Florença? Não vou dizer de novo, não. Mohammed al-Salim, compareça à minha presença. Não, pode não. Por quê? Porque ele é bilionário. Ele é bilionário e ele tem os melhores médicos do mundo ali disponível. Ele tem tanto dinheiro, não sabe nem o que fazer. Não, ele não pode morrer agora não. Só tem 30 anos. Mohammed al-Salim. Já era, meus irmãos. Convocou. Fábio quer vir? Então, a soberania do Senhor, meus irmãos, ela é maravilhosa. Nós descansamos nela. Nós entendemos que Deus está cumprindo a sua missão. Ou os irmãos acham que o Império Romano, que Cristo nasceu no Império Romano foi por acaso? Na linguagem bíblica, aquilo ali se refere à plenitude dos tempos. Essa é a expressão que a palavra do Senhor diz. Mas também, meus irmãos, Obadias chamará a atenção para as consequências da arrogância. Olha só o que ele vai dizer no versículo 3. A arrogância do seu coração tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, você que diz a si mesmo, quem pode me derrubar? Porque, meus irmãos, onde moravam os edomitas? Descendentes de Esaú. Eles moravam nas regiões montanhosas de Israel. Essa cidade aqui, ó, você pode depois pesquisar no Google, essa cidade aqui, ó, Petra, olha o nome dela, Petra, lembra o quê? Pedra. É uma cidade, as escavações dela, uma cidade muito bonita, feita nas pedras, entre montanhas, lugar de difícil acesso. Então, eles tinham essa habilidade de construir nos altos. E quem constrói cidade nos altos, é difícil de ser saqueado. Porque enquanto o povo está subindo, imagine, eu vou lhe pegar... É alvo muito fácil. De lá mesmo o cara joga uma pedra e lá arrebenta. Né? Então, essas regiões no alto, elas eram difíceis de serem saqueadas. Então, eles tinham uma arrogância. Qual era a arrogância? Ninguém vai me destruir. Quem pode me derrubar? Dizem os edomitas. Quem pode? Aí Deus diz, ainda que você suba tão alto como a águia, e faça o seu ninho entre as estrelas, dali o derrubarei, declara o Senhor. Isso aconteceu no ano 300 a.C., por um povo chamado Nabateus, que é uma espécie de descendentes dos árabes. Eles vão invadir, vão arrasar, e não ficará pedra sobre pedra acerca dos descendentes de Esaú, os edomitas. Vão arrasar aquela região. Não vai ter exílio, não vai ter retorno, tudo isso vai acontecer por conta do orgulho. E aí, meus irmãos, ainda hoje, há muitas nações que são orgulhosas, elas se orgulham do seu poderio militar. Olha, não sei vocês, mas às vezes eu observo assim o noticiário, dá a impressão de que o mundo está para acabar ligeirinho, porque fica a Rússia, que tem um monte de arma nuclear, aí fica cutucando os Estados Unidos, tem outro tanto de armas nucleares. Aí fica a China dizendo, olha, eu estou aqui, mas não estou nem lá, não estou nem cá. Eu vou, mas não vou. Estou de olho, né, Matos? Estou de olho em você, mas cuidado para não... Então, a gente olha para o cenário, a gente diz, meu Deus, se esse povo começar a jogar arma atômica, um no outro, descanse, meu irmão. Se isso pode acontecer, mas tudo está dentro do controle do Senhor. Mas essas nações
que são arrogantes por conta do seu poderio nuclear, há também um dia de julgamento acerca delas. Mas, isso tudo, meus irmãos, exala também cada um de nós. Por quê? A palavra do Senhor vai dizer que o orgulho vem antes da destruição. E o espírito altivo, queridos, uma das coisas que mais os profetas falam, e Obadias vai trazer, é acerca da pessoa confiar em si mesma, de confiar nas coisas que ela tem. Cristo vai deixar isso bem claro, sabe quando? Quando ele vai falar acerca de uma parábola, uma passagem, ele diz, olha, certo homem tinha muito dinheiro, uma plantação maravilhosa. E depois de plantar, de colher, ele disse, eita, onde é que eu vou gastar tudo isso? Onde é que eu vou? Não sei, eu estou maravilhado, já sei, eu vou construir uns celeiros. E depois de construir esses celeiros, eu vou armazenar esses grãos nos meus celeiros e eu vou descansar. Olha a arrogância. Não confie naquilo que você tem, confie só em Deus. Aí Cristo fala, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que você tens acumulado, para quem será? Não podemos, meus irmãos, nos orgulhar daquilo que temos, daquilo que somos, daquilo que podemos fazer. Esse orgulho, ele precederá a sua queda. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, diz Provérbios 11, versículo 2. Então, a semelhança de Edom, muitas famílias são orgulhosas. A semelhança dos edomitas, muitas pessoas também são orgulhosas. Elas acham que não precisam de Deus, não precisam da igreja do Senhor Jesus, elas não precisam de orientação, elas não precisam de nada, elas se amam tanto. Ela diz, olha, eu me basto, eu me amo, eu não consigo viver sem mim, né? Eu me amo tanto que não consigo viver sem mim. E essa arrogância, meus irmãos, ela foi também denunciada pelo profeta. O profeta falou, olha, edomitas, vocês cairão, vocês confiam nas suas rochas, vocês confiam na altura das suas moradas, mas vocês vão ver que quanto mais alto você estiver, maior vai ser a sua queda. Mas em terceiro lugar, queridos, nós vamos ver que o profeta, ele vai trazer para nós um outro alerta. E esse alerta, meus irmãos, ele é muito sério. Os irmãos já ouviram falar disso, a lei da semeadura. Esta lei é uma lei universal. O que é que essa lei da semeadura vai dizer? Vamos ver aqui no texto dos edomitas. Aí Deus vai falar o seguinte, Edom, descendentes de Saul não, de Esaú, vocês, olha só, eu botei aí em negrito o que não deveriam ter feito. Vocês não deveriam ter olhado com satisfação um dia da desgraça do seu irmão. Primeira coisa que aprendemos. Qual a reação do seu coração quando você vê alguém sofrendo? Se você ficar alegre, cuidado. O que Obadias nos ensina é que esse sentimento de alegria pela desgraça alheia voltará-se contra nós. Isso não é superstição, isso não é macumba gospel, isso é lei da semeadura. Da semeadura, meus irmãos. Por quê? Porque Deus está dizendo, olha, nós não devemos, meus irmãos, ter uma atitude de alegria contra a miséria humana. E eu quero que você olhe no seu coração. E ele diz, você não devia ter olhado com satisfação, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Aí está lá às vezes, o jovem quer namorar com a menina, com o menino, aí ele ou ela não quer, aí ele vai lá, namora com a menina e se dá mal. Aí, dá uma risada de bruxa, né? Você, não, minha irmã, não é para você não isso. Você, que pena, rapaz, olha, fico muito triste que você acabou entrando nessa enrascada e acabou tendo essa confusão toda.
você acabou adoecendo, está com depressão. Como é que você pode se alegrar porque aquela pessoa agora está com depressão? Isso não demonstra que você está agindo como Cristo nos ensinou. Não devemos, meus irmãos, nos alegrar com a desgraça alheia. Então ela falou: olha, Edom, você não devia ter falado com arrogância no dia da aflição do povo de Judá. Não devia. Quarto, não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Por quê? Quando Nabucodonosor entrou, o povo tudo ficou muito frágil. Eles aproveitaram ali e invadiram as portas do povo. Aproveitaram para saquear ainda mais um povo frágil. Não devia ter ficado alegre com o sofrimento dele, do povo de Judá, num dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza de Judá num dia da sua desgraça. E não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar. Então, Nabucodonosor entra em Jerusalém, entra na região. Lembre-se que aqui nós estamos falando de Judá. O reino do norte tinha acabado, 10 tribos. Sobraram 2 tribos, Judá e Benjamim, que formavam só a chamada tribo do sul, ou simplesmente Judá. Então, Nabucodonosor vem, invade aquela região, destrói. O que é que os irmãos de Israel, que é irmão, é Esaú, gêmeo de Jacó. O que é que eles fizeram? Se alegraram, tiraram graça, ficaram satisfeitos, acharam pouco, foram lá, saquearam. Outros ficaram nas encruzilhadas, o povo tudo fugindo de Nabucodonosor, e aí eles pegavam, matavam uns, outros capturavam, entregando para ser deportado no dia da aflição. Queridos, a palavra do Senhor vai dizer que de Deus não podemos zombar, porque aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, qual deve ser o procedimento do cristão? É isso que Obadias nos chama. Obadias diz: ei, cristão, pare de ser crente oba-oba. Seja de Obadias, né? E não de oba-oba. Se você for crente à semelhança de Obadias, você vai agora ter um procedimento diferente naquilo que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Olha o que Paulo vai dizer. Vamos ler juntos para não dormir? O amor não pratica o mal contra o próximo. Por que tudo isso, queridos? O texto é claro. Por que tudo isso? Porque o dia do Senhor virá. E é importante que muitos despertem do sono espiritual. Há muito crente dormindo. Há muito crente vivendo dissolutamente. A noite vem. A noite está quase aí, às portas. Por que a noite? Porque lembrem-se, queridos, que o dia do Senhor na Bíblia é um dia de trevas. Por que dia de trevas, pastor? Porque no dia do Senhor, quando Cristo voltar, o sol vai fugir da presença do Senhor e a lua cairá. Não teremos luz natural, muito menos elétrica. É umas trevas totais. Então Obadias diz: igreja, observe para Edom,
olhe a vida de Edom, olhe o procedimento de Edom, e olhe o castigo de Edom, e olhe se você está vivendo uma vida condizente com o que Deus tem para você, porque o dia do Senhor virá, e o dia do Senhor, meus irmãos, segundo Obadias, vai ser um dia universal, pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Obadias 1, verso 15. Todas as nações, poderosas, pequenas, ricas, pobres, virá para você também. Irmãos, vamos nos despertar do sono, o dia do Senhor virá, e eis que ele vem com as nuvens, diz o Senhor, e todo olho verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram, e todos os povos da terra se lamentarão. Por que se lamentarão? Porque viveram em desconformidade com a palavra de Deus. Para mim e você que somos cristãos, esse dia não é um dia de lamento, é um dia de vitória. O dia do Senhor, meus irmãos, então, será universal, mas também será um dia de julgamento. Olha o que vai dizer Obadias: pois o dia do Senhor está próximo, como você fez, olha o que ele vai dizer, como você fez, assim lhe será feito. Meus irmãos, estaremos diante do justo juiz. Não haverá parcialidades. E ele vai dizer, olha, a maldade que você praticou recairá sobre você, assim como vocês beberam do meu castigo, do meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Aí agora Obadias sai de Edom e vai para o período apocalíptico. Porque as profecias bíblicas, elas têm esse time. É o time local agora. Às vezes tem um time como Daniel, que se cumpre parcialmente daqui a centenas de anos em Jesus, e outros também, e tem um time final. Então, todas as nações deixarão de existir. Não haverá nação, não haverá Brasil, não haverá Argentina, não haverá nenhuma nação. Haverá aqueles que são de Deus e os que não são de Deus. Por isso, meus irmãos, precisamos compreender que se é um dia de julgamento, nós estaremos diante dele, diante de quem? Diante desse trono. Olha só, depois vi um grande trono branco. Os irmãos, grave esse nome. Todos estaremos diante do grande trono branco. E aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram, porque ninguém aguenta, não. A criação geme, está esperando a restauração. Quando Cristo voltar, o sol, fui. O sol vai dizer, é muita claridade para mim. Fui. Dá não. Você é doido, é que não fico aqui. Vai deixar para a gente, ou para os que estiverem. Por isso que é um dia de calamidade. Então a terra e o céu fogem. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Imagina essa cena, meu irmão. Você que está tendo uma vida fora do Evangelho, ou você que ainda não teve uma decisão para o Evangelho, se imagine agora. Você diante do trono do Senhor, em pé diante do trono. Não tem jeitinho brasileiro, não tem como pedir auxílio a um e a outro. Agora é você e o justo juiz que sonda mente e coração. Aquele juiz que diz que até o bem que você faz é trapo de imundícia. É você diante do trono branco, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado no livro. Por isso, meus irmãos, que nesse dia vai ser um dia tão terrível, que aquelas pessoas que vivem uma vida mascarada, aquelas pessoas que vivem uma vida de cristianismo nominal, um cristianismo cultural, nesse dia, no dia do Senhor, vai ser decisivo. Por quê? Como o próprio Senhor diz, nesse dia, meus irmãos, Ele dividirá as pessoas. Olha o que Obadias vai dizer. Ele diz, olha, no Monte Sião estarão os que escaparam. Monte Sião aqui representa Jerusalém, que representa a Jerusalém espiritual, a nova Jerusalém, a região dos salvos, e ele será santo, e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. A descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama, e a de Esaú será palha. Então haverá separação, assim como haverá separação, meus irmãos, de nós,
Olha o que vai dizer o texto bíblico. E eu lhes digo, disse Jesus, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. O marido com a mulher. Um foi, mas eu pensava que ele era crente. Não era. Não era. Foi tirado. Foi tirado. 2 estarão caminhando, moendo trigo. Uma será tirada e a outra deixada. 2 estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Meus irmãos, Obadias chama as nações e as pessoas para a responsabilidade de suas ações, porque o dia do Senhor virá, e não adianta você querer viver uma vida de disfarce, porque naquele dia as pessoas serão separadas, como Deus separa a palha do trigo, como o agricultor separa a palha do trigo, assim também separará aquelas pessoas que dizem que são, mas não são. Que frequentam a igreja, mas os corações estão distantes de Deus, que até cantam hinos espirituais, mas suas obras não são condizentes. Por isso, meus irmãos, precisamos compreender, somos salvos pela graça de Deus mediante a fé, mas as nossas obras, elas são selo que mostram se somos ou não somos, de fato, de Cristo. São as nossas obras que vão dizer se eu estou andando com o Senhor, se eu não ando com o Senhor. E aí, se você tem andado de maneira troncha, se você tem sido um crente relapso, a profecia, meus irmãos, é para nos restaurar. A profecia é para a gente estar nos humilhando, não sendo arrogante como os edomitas. Não que nada, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, desça das suas montanhas espirituais, desça das suas rochas espirituais e se humilhe diante do Senhor e diga: Senhor, como eu tenho pecado, Senhor, como eu tenho me afastado, Senhor, vem em meu auxílio. E o Senhor o abraça, e o Senhor acolhe, e o Senhor lhe livra, e o Senhor, meus irmãos, vai lhe dar a vitória, porque o dia do Senhor será de vitória. Não vai acabar ali. Olha o que vai dizer Obadias: os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sereptas, e os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarade, ocuparão as cidades do Neguebe. Os vencedores subirão o monte Sião para governar a montanha de Esaú. De uma maneira irônica, aquilo que Esaú se colocava arrogante, a própria nação de Israel, numa espécie de avanço territorial, vai governar, e o reino será do Senhor. Você está neste reino, você faz parte desse reino, você governará com o Senhor, você estará com os santos, você habitará a Nova Jerusalém. Para você será um dia de vitória, ou será um dia de terror, será um dia que você tentará fugir, você tentará enganar, tentará mudar a sorte. Esta é a hora de você mudar a sua atitude, porque, meus irmãos, esse é um dia de vitória. E eu quero concluir, já que estamos falando dia de vitória, vamos ficar de pé. Nesse dia, João vai dizer, na sua visão, vamos ler juntos? Então vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz, todos juntos, que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou.